Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, um dia de reviravolta para o mercado, a gente pode falar assim, né? O mercado estava indo para uma ligeira alta, acelerou a venda, né? Chegou a cair mais de 1% na hora da divulgação do Fed, né? O dólar que estava caindo saiu da mínima para praticamente aí fechar bem próximo da máxima, então foi um dia uma volatilidade bem grande na hora do Fed, né? E por conta de um resultado que foi surpreendente, né? E em especial do lado, assim, vamos dizer, hawkish, né? Que fala que nos termos mais, assim, para explicar mais claramente, né, esse termo, seria assim uma propensão menor à política monetária expansionista, no sentido de que o Banco Central, né, o norte-americano, está mais de olho em aumentar a taxa de juros do que efetivamente mantê-la ou reduzi-la, né? Então seria esse cenário, né? Ou também, né, um cenário hawkish, né, um cenário que é menos propenso à política monetária expansionista, seria de redução dos programas de estímulo, né? E a gente sabe que o Fed está rodando o programa de estímulo e ele não falou nada sobre isso e pretende manter. O que foi alterado mesmo foi a questão da perspectiva de juros. E tem uma alteração bastante relevante, né? Na reunião passada, acho que foi em março, foi em maio. Em maio, as perspectivas dos próprios membros do Fed eram de um aumento na taxa de juros lá em 2024, né, meados de 2024. Para essa reunião, né, a expectativa foi alterada para 2023. Então, uma alteração de um ano, né, uma alteração bem relevante, inclusive esperando dois aumentos ao longo de 2023, né? Então foi uma alteração bastante relevante e muito por conta do ritmo da inflação, né? Lá também, todos os bancos centrais, na verdade, eles observam a inflação, uma vez que a inflação é um componente de redução importante no poder de consumo, né, de uma população, e teve um aumento bem significativo também na perspectiva de inflação. Para esse ano, né, a inflação projetada pelo Fed subiu de 2,4%, a meta de inflação do Fed é 2%, tá, para 3,4%. Então está bem acima da meta de inflação projetada. Assim como a gente está passando por aqui, né, mas em proporções muito menores, né, uma maneira de fazer o combate, né, desse aumento da inflação é aumentar os juros, né? E como você está bem acima da meta, né, no caso ali 3,4% em relação a 2%, é um aumento mais acelerado. Por isso, né, é uma redução bem drástica aí de 2024 para 2023, aumento dos juros, né? O Fed, mais uma vez, mostrou que deixou bem claro que acredita que essa inflação seja transitória, mas, né, tem que se mexer em relação a isso, não tem que ficar esperando. É transitório, e aí depois que explode, o que vai fazer, né? Então já tem que ir sinalizando para o mercado, isso é muito importante, a sinalização dos bancos centrais, e fez essa mudança, né, bem relevante com relação a isso. Então, basicamente, né, a inflação foi um dos motivos. O Fed acredita que a economia está se estabilizando e em um processo de crescimento, inclusive aumentou a perspectiva de PIB para 7%. Tá? Então, isso também ajuda nesse processo inflacionário, e isso acabou pegando os mercados, né? O dólar, estava bem próximo das mínimas, está aí fechando o dólar futuro, pelo menos, né, fechando em alta, mais próximo da máxima do que próximo da mínima, né, bem próximo da máxima inclusive, e foi isso que ajudou, que explica esse movimento, né. 6,5 a gente tem o Copom, então também a gente tem que ficar de olho, né, e aí em específico em relação ao Brasil, e a expectativa, né, em relação ao Copom é aumento da taxa de juros em 0,75 para 4,25, tem gente pedindo até 4,5, né, um aumento de 1 ponto,
e vamos ficar bem de olho no comunicado, que promete ser um comunicado bastante duro, vide o que a gente está sendo com a nossa inflação, que essa está inclusive bem acima do teto da meta desse ano, né? Inclusive, se você quiser mais detalhes sobre isso, hoje, né, no meu Instagram, lá no Rafa Infotrade, eu deixei um texto falando sobre essa super quarta, né? Logo de manhã eu já postei, inclusive, os pontos para ficar ligado na reunião do Fed, e foi isso que movimentou inflação, expectativa de juros para 2023. Outro ponto muito importante e que ajuda a justificar essa queda no mercado e que nesses últimos dias pressionou o mercado de toda forma, né, foi a questão da China. A gente teve um aumento das commodities nesses últimos dias e a China com novas medidas, né, expectativa por novas medidas de restrição, e elas vieram. Tá? A China pretende desestocar, né, assim, vamos dizer, forçar, essa é a palavra, forçar as empresas a venderem seus estoques, né, a mercado para desinflar o preço das commodities, né, e também obrigar que as empresas mostrem suas posições nos mercados futuros para entender se realmente eles estão fazendo hedge de posição, alguma coisa nesse sentido, ou estão especulando no mercado financeiro. Então, bem pesado isso, né? Lembrando que existem restrições para a produção de aço nas principais centros industriais chineses, né? E existe a expectativa que essas restrições sejam elevadas nos próximos dias. Então, isso ajuda a explicar, né? A gente já falando sobre isso, sobre a queda do setor de siderúrgico e de mineração nesses últimos dias, apesar da alta recente do minério de ferro. Bom, então essa é a explicação. Vamos passar para os gráficos para entender um pouquinho mais como foi o movimento de hoje. Deixa eu colocar aqui, né? Aqui. Bom, Ibovespa, né? Pela primeira vez, né, a gente tem um volume acima da média, né, bem acima da média na venda, né? Então fazia bastante tempo que a gente não tinha um relato desse, né? Que foi só em abril, quando ele falhou em romper, né? Nem mesmo aqui tá essa queda aqui, não, mas hoje foi um volume bem acima da média. Então a gente tem esses candles de indefinição aqui, né? Esse volume forte na venda, e aí é o que a gente vem comentando, né? Qual que é o ponto principal do curtíssimo prazo? 128 mil pontos, né? 128 com a média móvel de 21. Se perder esse patamar, espaço para uma correção até os 125 ou até mesmo até os 122 pontos, o que deve ser visto como algo natural dentro da tendência de alta principal. Então, o que é recomendável aqui, né? Não tentar aumentar muito a posição, né? Evitar fazer novas compras, né? Ou se fazer com um lote reduzido, com a mão um pouco mais leve, porque nós temos alguns sinais de indefinição aqui e hoje a gente teve um volume bem forte na venda, tá? Então, bem forte na venda, tá? Então, só prestar atenção nisso, né? Só prestar atenção nisso. Foi essa queda aqui que proporcionou, né? A gente tem aqui uma sensação de um topo duplo, enfim, né? Então, só ficar esperto nesse sentido, porque um pullback deve ser bem-vindo, né? Deve ser visto como uma nova oportunidade de compra dentro da tendência de alta principal do mercado, beleza? Então, vou começar falando aqui sobre destaque de baixo de hoje, Gerdau. Como a gente vem comentando, o papel tinha como principal suporte esse 31,20, então perdeu. Então, deixou para trás a mínima desse candle, né? Espaço para uma correção até essa região dos 27, 26 reais, né? Em linha com esse processo de correção que foi iniciado desde a perda dos 34 reais. Então, papel expectativa de para uma correção, né, nos próximos dias. Perdeu um suporte muito importante com volume bem acima da média. Olhar o semanal, de fato, a gente está numa média móvel de 21, né? Então vai ser uma briga boa, vai ser uma briga bem interessante de observar. A gente tem uma média móvel de 21 do semanal e no diário uma tendência de baixa que foi iniciada, né? Um novo momento de baixa, né, que foi iniciado aqui, né? Uma briga interessante
ao ser observado. Aqui, assim, eu realmente tá num ponto importante semanal, mas com essa sinalização gráfica aqui eu não arriscaria a compra não, tá bom? Queria comentar mais sobre B3, né? A gente vem comentando sobre o papel, né? Que, primeiro, né, não era para ter estopado aqui, né? E segundo, né, seu stop tem que ficar abaixo do 570. E segundo, ficar muito atento quando voltasse para cá para fazer uma parcial. E hoje, com essa sombra longa superior, mostrou a força vendedora aqui. Então, mais uma vez, fique ligado nisso. Voltou aqui para 17,30, né, essa faixa. Não conseguiu romper, deixou caindo de reversão. Qualquer coisa, uma sinalização mais forte de correção, faça uma parcial, mesmo no 0 a 0, enfim, uma ligeira queda, porque de fato entrou numa tendência de baixa de curto prazo, tá? Se você não fez isso, não quer fazer isso, né, vou tentar levar o papel, não tem problema, o importante é ficar acima do 16,50. Se perder o 16,50, deixar para trás mesmo do Basic Candle, a minha sugestão é você subir o seu stop, que está abaixo do 15,71, para baixo desse 16,50, 16,40, dependendo como vai ser esse fechamento. Beleza? Vale. Perdeu R$ 109,00 e aqui é o ponto decisivo, né? Com essa estrutura que vem sendo formada no curtíssimo prazo, existe a chance de perder 106 e voltar ali para essa região dos 99, 98, fechar esse gap aqui que vai ser bem saudável dentro da tendência de alta principal. Então, que é que eu sempre falo, né? Falei para vocês, ficar mais neutro do que qualquer outra coisa, não comparei esse movimento porque temos uma estrutura gráfica aqui bem apontando para uma correção e o volume na venda hoje veio forte, tá? Se você para você isso não faz o mínimo sentido, eu quero comprar Vale, pouco me importa isso, aqui é o ponto 106, testou aqui, mostrou uma força compradora maior, faça a entrada, né? Seu risco retorno vai estar bem interessante, tá? O destaque para os bancos, né? Especial Santander. Aqui é o seguinte, né? Você vem carregando o Santander desde aqui, parcial, se fechar o dia abaixo do 44,30 e deixar para trás a mínima. Vai levando o papel sem problema nenhum. Obviamente estamos numa região de resistência importante, que é o topo histórico, mas não temos um sinal de correção confirmado. Então, vai levando sem problema algum o papel, beleza? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nos outros destaques. Foi Gerdau, né, o destaque de baixo de hoje, setor siderúrgico, né? Acho que esses foram os grandes destaques do dia. Deixa eu ver só o dólar, como é que tá fechando. Dá o FUT aqui, ó. Mais uma vez respeitando aqui, né, a mínima de dezembro que eu falei, né? Chegou a bater os R$5, os 5 bola, né? Fez mínimo em 5,001 e para fechar aqui, tá indo para fechar no 65. Foi esse movimento aqui, né? Subiu 55 pontos, 56 pontos em uma hora praticamente, né? Então, mais um candle de definição, esse com uma longa sombra inferior sobre um fundo muito importante do semanal, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Só uma questão, se vocês puderem responder um questionamento, sabe aquele questionamento, né, que a gente sempre faz sobre o fechamento, tá na descrição do vídeo. Por favor, se você puder responder, só colocar a nota, não precisa escrever nada, eu agradeço bastante, beleza? Então é isso, um grande abraço e até mais.